2 bilhões e 800 milhões já levou do BNDES às custas do Brasil para não fechar, porque sacou 2 bilhões de dólares na época do governo Fernando Henrique, quando o dólar era parejo, 1 por 1, e hoje deve o que não pode pagar. Mas vende a manchete política, caderno econômico, e tenta nos calar todos aqui no Congresso Nacional. Vovô Ibrahim, você sempre teve razão nisso, meu velho. Quanto mais panfletária a manchete, mais amoral é a direção e a redação política do jornal. Agradeço a meu avô Djalma pelo patriotismo que me inspirou e o espírito de aventura que colocou no meu coração. Meu pai Roberto Francisco, a coragem moral e a disposição para o trabalho. Meu filho Roberto Jefferson Filho, o exemplo de vida, a força para viver, a superação da dor, do medo, a superação de intempéries. O Marcos Vinícius, meu genro, jovem, de 30 anos, casado com Fabiana, que já me deu 3 netos. Agradeço, Marcos Vinícius, a sua lealdade, a sua coragem, a sua serenidade. Você foi testado, passou por momentos difíceis, numa CPI que não é fácil, não é, para tentar atingir a mim, e se saiu muito bem, com equilíbrio, com bom senso, com serenidade. Agradeço aqui ao líder Zé Múcio, que tem sido um gigante em minha defesa. Meu amigo, obrigado a você. Você tem se desdobrado, tem sido correto, parceiro, leal. Fleury, o Marqueselli, o Arnaldo Faria de Sá, o Eduardo Seabra e a nossa cabocla Jurema, meu irmão, Capixaba, amigo querido, presente todo o tempo, Dunga, o Silas Câmaras, todos os companheiros, todas as minhas companheiras do PTB. Agradeço aos meus advogados, Luiz Francisco Barbosa, do PTB do Rio Grande do Sul, companheiro de partido, o Itapuã Messias, do PTB do Distrito Federal, companheiro de partido. Agradeço ao presidente do PTB, Flávio Martinez, e em memória a meu amigo José Carlos Martinez, o ex-presidente do PTB. Agradeço aos amigos, alguns estão aqui, Lino Viviane, o Marco Antônio Miranda e a Bia, o seu Walter da liderança, o Ari, meu amigo especial da liderança, o Henrique, lá de Aquidauana, o Totó Queiroz, meu irmão, lá de Paraíba do Sul, Tatão Paiva, o Buque Júnior, lá em Petrópolis, o Onésio, meu companheiro há 23 anos, pensa como eu, tem a mesma vibração da inteligência, o Murilo Rampini, o Mané Rampini, o Norberto, o Edu é meu motorista há 25 anos, meu filho mais novo, ou mais velho, testado, Pedro Henrique, Pedrão, Marco Aurélio, meu companheiro de gabinete há 16 anos aqui na Câmara dos Deputados. Hoje, me preparando para esse momento, porque, volto a dizer, não é simples a defesa em causa própria, Landim, meu amigo, encontrei uma passagem de um advogado francês, Berrier, que, diante do Tribunal Revolucionário, ele disse o seguinte: trago aqui a minha cabeça e a minha palavra. Vocês poderão ficar com a primeira, após ouvir a segunda. É assim que eu começo dessa minha defesa aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Ouvi pacientemente o relatório do relator da Comissão de Ética. Ele se funda em 5 pontos. Não comprovou o mensalão. O povo do Brasil que julgue, em especial o povo da Bahia, que julgue o relatório daquele moço que diz que o mensalão não é comprovado. E veja se o relatório dele condiz com o sentimento do povo do Brasil, da mídia nacional, do que está colocado hoje aqui no Congresso. 2 CPIs se construíram.
CPI dos Correios e a CPI do Mensalão. E o relator da Comissão de Ética diz que o Mensalão não existe. Eu devo dizer ao relator que essa só contaram para você. Ter feito as denúncias para tirar de si mesmo o foco das acusações. Mesquinha a colocação, pequena, da altura de um homúnculo. Tentaram colocar no meu colo, plantar um crime que eu não cometi na minha vida. Uma relação espúria com o senhor Maurício Marinho, lá no Correio. E tentaram, a partir do momento que 2 vezes consecutivas eu falei ao presidente Lula da existência do Mensalão. O Cholang, da BIM, que gerou até aquela crise, quando o diretor da BIM disse que a CPI era de bestas feras, o Cholang disse que foi mandado para a CPI para investigar o PTB, lá nos Correios. Não encontrou nada, a não ser um boquirroto chamado Maurício Marinho, que, sem poder algum, ficava pegando 3 mil aqui, 2 mil ali, 5 mil ali, como ele confessa à Polícia Federal, um total de 20 mil reais. E quando ele foi para a área de operações, onde estava lá o PT com o seu Silvinho Pereira, que ele foi para a área de informática, onde estava lá o seu Silvinho Pereira e o seu Delúbio, ele recebeu ordens do Palácio Papará. Isso foi dito na CPI dos Correios. Tentaram plantar na minha vida, numa relação que eu nunca tive, o seu Maurício Marinho. Eu tentei, pela via da negociação, até num discurso que fiz aqui nessa casa, logo a partir da matéria, se não me engano, essa matéria foi meados de maio, dia 16 de maio, eu estive aqui nessa tribuna, dei cabal explicação. Trouxe o depoimento do Maurício desmentindo a matéria. O depoimento se repetiu, a matéria foi desmentida. Mas isso passou a prevalecer como verdade, ele recebendo 3 mil reais. Lá no Correio, em meu nome, eu não posso evitar que alguém abusando da confiança ou não, ou de uma relação que não tem, peça dinheiro em meu nome, como nenhum dos senhores pode evitar que isso aconteça. O Buratti fez isso com o ministro Pallotti. Traiu a confiança dele, pegou dinheiro, dizendo que era em nome do ministro Pallotti, e a gente sabe que não era. E o Pallotti tinha o Buratti como amigo, recebi em casa, na madrugada, foi seu secretário de governo 4 anos. E eu não sou amigo do Maurício Marinho, ele não é do PTB, eu não tenho relação com ele. Para o Buratti, em relação ao Pallotti, é um julgamento. Do Maurício Marinho em relação a mim é outro. Eu tenho visto, nesse jornal famoso, o Globo, que escreve assim, com a letrinha miudinha, essas coisas. Só para a presidência do Correio, o Marco Valério ligou mais de 155 vezes. O Delúbio também. Quem coordenava aquilo tudo era o Delúbio e o Marco Valério. E tentaram colocar no colo do PTB os escândalos praticados e cometidos no Correio. E o relator tem coragem de dizer que eu quis tirar o foco de cima de mim mesmo. Ô, relator, eu tive uma árdua tarefa. Conversei, Talio Quinalha esteve comigo lá em casa, o líder do governo, pediu que eu assumisse. Um delegado diligente faria um inquérito independente e nós encerraríamos a situação política. Não pediu em nome do governo, em nome pessoal. Eu digo, Quinalha, eu não posso acreditar no governo, porque o governo não tem palavra. Em você eu creio, mas no governo não. Quando estiveram lá em casa, o ministro Aldo Rebelo, na véspera do PTB, decidir se assinava aquela CPI, logo no princípio de junho, não, final de maio, esteve de manhã cedo lá em casa comigo, o ministro Sérgio Dirceu, eu já disse isso aqui nessa tribuna, o ministro Pallotti,